Já estamos ao vivo no YouTube, acredito, Já embora ele apareceu esteja aqui. carregando aqui ainda. Oi? Uhum. Vamos ver se foi aqui. Pronto, já está aqui o link. Eu fico na dúvida sempre se quando ele está carregando, se a gente já está aparecendo lá. Vou mandar aqui no grupo dos professores de Mixturado. Porque a galera do Mixturado curte muito te ouvir, assim como eu. Porra, e eu você. Vamos lá. A luz tá indo e vindo. Sim, não, aqui tá legal. Aqui tá tudo certo. Primeiramente, muito obrigado por topar, né? Bater esse papo e conversar. A ideia do programa é conhecer um pouco mais da pessoa física também, dos meus convidados, porque quando a gente se encontra em evento, raramente a gente fala da parte física, né, da vida social, física, a gente conversa mais sobre projetos, sobre o que está fazendo e o que não está fazendo, porque esse network sobre o que tu está fazendo, o que tu está pensando, como é que tu está agindo em relação ao trabalho, é bacana essa troca, porque a gente sempre acaba abrindo a mente para outros caminhos, né? Os cafés da manhã nos hotéis, sempre a gente dá uma É a melhor hora, né? Com certeza. Uma ideia retroalimenta a outra, né, Rodrigo? Eu entendo que cada um tem um pedaço de uma ideia, assim, que de repente é aquele insight que faltava para você conectar algumas coisas que você tinha na cabeça. Eu leio muito, assim, nunca fale o que você, né, os seus sonhos para as pessoas, tal, mas vou te falar uma coisa, eu sempre fui do contrário, assim, eu sempre fui um boca aberta, falava um monte de coisa para um monte de gente e por causa disso um monte de coisa deu certo, sabe? Porque alguém tinha um pedaço da ideia que estava faltando para mim. Então vai muito disso, de também não acreditar que todo mundo é de má fé ou vai roubar. Eu tenho certeza que não existe o roubar ideia. Porque uma coisa é a pessoa ela escutar o que você tem a fazer, outra coisa é ela ter a capacidade, a habilidade, a competência, o planejamento que você teve para chegar até ali. Então existe uma diferença muito grande de você falar e alguém conseguir realizar. Então eu nunca medi mesmo, eu sempre joguei para cima e tá tudo bem. Eu tenho uma história muito engraçada sobre essa de compartilhar ideia com o granjeiro. Eu acho que em 2016, que eu demorei a acreditar no online, né? Eu conheci o online, acho que foi em janeiro de 2014 ou de 2015, eu digo produto online, né? Porque na internet eu tô desde que o YouTube era mato. Entrei no YouTube muito cedo. E quando eu conheci o Érico Rocha, que foi através do Érico Rocha que descobriu o produto online, eu não percebia, eu não via como trazer isso para a dança. Eu digo, não, a dança não funciona. Na dança isso não dá certo. Eu precisei de mais de um ano para entender que poderia dar certo. E aí o primeiro foi o 9D, que inclusive tu gravou um depoimento para mim sobre o 9D, que era a dança para quem não dança. E aí quando eu contei para o granjeiro essa história, ele, nossa, que legal, isso é bacana, hein? Também gravou um depoimento. Aí em 2018, acho que foi 2018, em novembro de 2018, ele chegou, cara, eu tô com uma ideia muito legal. E eu digo, me conta. Eu vou lançar um curso de dança para quem não dança. E eu digo assim, fala mais. Aí ele começou a falar toda a ideia. Começou a falar toda a ideia. Aí depois que ele falou toda a ideia, eu digo, tu tá falando sério? Ele disse, sim, é sério, meu. Olha que massa, não sei o quê. Eu digo, então assiste esse depoimento aqui. Daí eu mostrei para ele um vídeo dele. Ele, caramba, tu já fez isso, é verdade, agora eu lembrei. Ou seja, ele esqueceu a nossa conversa e veio do subconsciente dele a ideia. E olha que uma coisa tipo que normalmente as pessoas não acreditam nisso, mas acontece. Acontece, por isso que outro dia eu fiz uma live e uma publicação sobre isso, né, cara? Você quer ser coreógrafo, você quer trabalhar com dança, vai estudar tudo, menos a dança. Sim. Né? Porque senão, em algum momento, você vai usar alguma coisa de alguém sem ter a consciência de que você já está copiando. De tanto que você assistiu aquilo, você precisa criar e daqui a pouco eu tive um insight. Não, você está
buscando aquela informação que você já viu que alguém fez. Então, você quer uma identidade no lugar, você precisa estudar outras coisas para compor, porque se você estudar o teu próprio nicho, você vai copiar inevitavelmente, mesmo que não Sim. consciente. Exatamente. Não, tanto que daí eu disse, cara, eu acho o máximo, porque é bom ter mais pessoas trabalhando focando nesse público, porque eu acabo vendo ao contrário do que geralmente falam, né? Eu acho que quanto mais gente se preocupando em trabalhar com quem não dança, com quem tem mais dificuldade, mais possibilidade de alunos eu vou ter, e não o contrário. Exato. Porque vai ter mais gente falando sobre isso, vai ter isso, por consequência, mais gente vai procurar sobre isso. Foi que nem quando começou agora, em virtude da pandemia, muita gente vinha para o online por obrigação, por única opção. Eu me preocupava muito, não com o pessoal estar vindo para o online, mas sim de ter aulas de qualidade não para o online. Porque se alguém cai num curso de alguém que não saiba dar aula no online, essa pessoa pode ter a percepção de que o online não funciona. E não que foi aquele professor que não estava preparado para isso. Então, quanto mais profissional bom no online, mais gente querendo fazer aula de online. O cara que fizer um curso contigo, e ele, nossa, vai ver, nossa, aprendi muito com o Otávio. Vamos ver quem mais trabalha com isso. Exato. Pelo menos eu vejo assim, né? Não, e eu tenho essa preocupação no projeto Criança que Dança, cara. Foi daí que surgiu. Que defende essa primeira experiência pela dança positiva na infância. Porque se você tem na escola normal uma professora, um professor que seja incrível, cara, você vai querer revisitar aquela sensação o resto da vida, sendo profissional ou não, né? Você pode querer dar aula ou você pode ser um consumidor de aula de dança. Agora, se a primeira experiência for negativa, o que tem hoje de adolescente sedentário nos esportes, certamente foi um ruído com um professor ou professora, alguma coisa não legal que teve ali, até a quinta, sexta série, sexto ano. Então, a minha preocupação é isso. Como hoje ter professores incríveis nos colégios normais. Perfeito. Porque se ali eles não experimentarem, cara, depois, para pegar assim, a caça aos clientes, aos novos alunos, é muito difícil. E esse é o nosso grande gargalo, né? Esses professores de escolas normais, a gente não tem aqueles ídolos, né? O professor que eu tive, né? Que eu sempre falo, se cada escola tivesse um Rony Ferreira, que foi o meu primeiro professor, cara, não ia ter outra profissão no planeta. Todo mundo ia querer fazer dança. Mas falta esse lugar, cara. Porque ou remunera pouco, ou porque o propósito não é claro, né? Ou tem vários fatores, mas eu hoje dou todo o foco nesse lugar, pensando na engrenagem a médio e longo prazo. Em que ano você estava na escola? Quando foi que teve contato com esse professor? Cara, o Rony não foi nem na escola normal, né? Foi aquela minha história numa academia. Eu tinha 13 anos. Eu entrei naquela sala de aula por causa de uma menina. O pai dela ficava levando na porta, buscando na porta. Eu treinava musculação e o pai dela levava numa porta. Eu olhei a menina, devia ter uns 11. Eu falei, cara, tô apaixonado. Preciso falar com essa menina. E me matriculei naquela porta, eu não sabia o que era. E entrei, era uma aula de ginástica aeróbica de competição, cara. Só tinha eu de homem lá dentro. E aí que, assim, cara, eu com muita vergonha comecei a fazer 2, 3, 4 aulas por dia, porque eu queria impressionar a menina. Eu não conseguia nem dar oi, de tanta vergonha que eu tinha. No terceiro mês, a menina foi embora. Cara, eu fiquei encantado pela aula. Falei, pô, cara, eu tô acordando terça-feira de manhã, querendo ir para essa academia, para fazer essa aula. Eu quero ser esse cara, sabe? Eu quero ser esse cara. E fui me aproximando, e o Rony começou a participar de campeonatos mundiais de aeróbica, viajava, e eu, com 14 anos, dava aula dele. E aí a minha preocupação não era nem só o movimento da aula, né? A minha preocupação ali, não sei, agora se congelou. Agora que voltou. Pausa dramática. Para mim está funcionando. Eu vou esperar você voltar aqui. Congelou agora. Tu tá na pausa dramática mesmo. Caiu? Caiu? Eu caí, mas eu voltei. Tá seguindo. Tá seguindo. Putz, que susto.
É porque eu tava muita energia naquela aula, cara, que daí eu comecei Sim. a substituir esse meu professor, entendeu? Com 14 anos. E a minha preocupação nem era acertar o movimento para ensinar, era fazer as pessoas sentirem o que eu senti. Eu queria que as pessoas se sentissem da maneira que eu sempre me senti. E isso até hoje, cara, fazem 31 anos. A minha preocupação é que elas se sintam da forma que eu me senti com 13 anos, de tão forte que foi aquele instante. Então, hoje, o valor que eu dou para um instante, cara, todo instante é uma oportunidade de se criar uma memória eterna na vida de uma pessoa. E não diminua. Ah, mas é só mais uma aula, eu faço aula toda terça e quinta. Meu, foi exatamente por causa de uma aula de terça e quinta que eu estou há 31 anos trabalhando com isso. E esse foi o primeiro contato que tu teve? Foi o primeiro, cara. Eu não tinha antes disso. Eu treinava basquete, participava de banda de música. Eu comecei com música, né? Depois eu treinava basquete. E daí eu estava naquela academia para melhorar minha condição para o basquete, que foi quando eu conhecia não vou nem falar aeróbica, eu conheci o Rony. E eu, até hoje, o coreógrafo da delegação brasileira de ginástica artística, né? Sim. E a partir dali, cara, tudo mudou. Eu até hoje falo, cara, até hoje eu quero ser você. Ele é meu grande amigo desde aquela época, né? Foi meu mentor, assim, de muita coisa. E caí nesse lugar. Então, eu sinto que eu imagino um cara desse, imagina você dando aula em escola. Sim. Todo mundo ia querer fazer parte do misturado. Não tem como não, entendeu? Sim. Então, o que falta é a gente desenvolver mais as habilidades do ser humano do que as habilidades técnicas, motoras. Isso a gente vai, inevitavelmente, desenvolver com o tempo, né? Perfeito. O trabalho leva, esse processo leva à excelência, mas o quanto especial você é, eu acho que esse é o lugar que as pessoas precisam se reencontrar. Esse é o lugar que a dança faz a gente validar mais, entendeu? Por que a gente está fazendo? Por que eu gosto tanto? Abraçar esse sentimento e entender que isso é hoje o teu grande produto, né? A gente ainda não entendeu esses mercados, mas também é uma escola para a área artística. Boa. E me diz uma coisa, antes dos 13 anos, com certeza, qual é a tua primeira memória, assim, a tua primeira lembrança de vida? Quando tu era criança, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, qual é a tua primeira memória de eu existo, assim? Alguma coisa que aconteceu, sei lá, colo da mãe, colo do pai? Não, olha, eu não sei se eu consigo ir tão lá para trás, mas eu me lembro com 5 anos, quando no Natal eu ganhei meu primeiro violão. Isso eu lembro porque foi também uma situação, né? Eu lembro que eu cheguei a ter 40 graus de febre. Não foi no Natal que eu ganhei, foram 2 dias depois. Porque quem ganhou o violão no Natal foi meu primo. Ele tinha 7 anos. E quando eu olhei o presente dele, no dia eu acordei com febre e ninguém entendia o que estava rolando. E aí Que a minha loucura! mãe entendeu que foi o que eu queria, aquele violão também. Ela me deu um violão e meu primo também, ele é 2 anos mais velho que eu, ele tinha aulas, né? E ele, muito cedo, ele começou a me ensinar. E daí aí começou, né, cara? Eu tive professor em casa, assim, tive a oportunidade de ter um professor estudante da Faculdade de Artes, o Marcos Zeppelin, me dava aula em casa. Então, e aí eu com 10 anos eu já estava fazendo show com ele. Eu não lia partitura, mas eu tocava música clássica, Abismo de Rosa, Som de Carrelhões, lá com Passita no violão. Então ele fazia show com outro cara chamado Nego Blue, fazia um violão nervoso, um blues, um jazz, e eu com 10 anos no meio, assim, ó. Então, cara, e isso eu me lembro muito, cara. Como eu subi muito no palco, assim, dos 10 aos 12, tocando, com música. E o que o Otávio criança brincava? Cara, eu Qual eram chutava as tuas bola, brincadeiras? adorava jogar bola, cara. Comandos em ação. Eu botava fio passando nas portas dos meus guarda-roupa, com o bonequinho amarrado, assim, ó, que ele não podia cair, sabe? Tipo cama de gato. Demais. E, cara, claro, né? Um videogame depois, quando apareceu isso mais pra frente, né? Na minha época começou um TK-90, depois um Odyssey. Aí apareceu o Expert, um Conheceu computador. o Odyssey? Aham. Cara, Nossa, eu era apaixonado pelo Odyssey. E só tinha um menino na minha cidade que tinha, cara. Não, foi sensacional, cara. Aquilo foi uma mudança, assim. O Comando Cobra, eu acho que era um dos jogos. A Forca. A Forca, Você imagina, lembra cara. da Forca?
Antes disso, ainda tinha um tele que era do meu padrinho, cara. Eu nem lembro o nome daquilo. Só tinha um botão de girar, sabe? Aquela bolinha e aquele bastãozinho que a bolinha bate no bastão e sobe. Daí Sim! ficava com aquilo na mão. Cara, ele também era sensacional. Imagina o nível daquilo, cara, para ser o que é hoje, né? Super interação. Sim. Mas isso eu me lembro, cara, que eu comprava fita cassete, esperava 40 minutos o jogo carregar no gravador para depois poder jogar. Assim, eu acho que era o tempo mais esperado da minha vida. Como parecia 2 anos aquilo. Mas eram boas lembranças. Muito obrigado. Nossa, eu demorei até o videogame. Meu pai, meus pais, eles não eram muito ligados em tecnologia. Talvez por isso que eu sou tão ligado hoje, né? Eu demorei a ter as coisas, assim. Tipo, para ter uma ideia, quando lançaram o CD, que meu pai comprou um toca-discos. Tipo, todos os meus amigos tinham televisão a cores, lá em casa era preto e branco. E eu lembro disso. Old school, né? Então, meu primeiro videogame foi um Dactar, que era tipo uma imitação do Atari. Aham. Controle remoto, o joystick era um negócio grandão, assim. É. E aí, enfim, até que depois ele me deu um Atari 2600. Mas eu sempre quis ter o Odyssey. Tanto que eu procuro hoje para ver se existe para comprar um, assim, só para... Sim, tipo, um Mercado Livre, né, cara? Acho muito top. 2 coisas eu quero comprar, um Odyssey e um Quixote. Como eu queria ter um Quixote agora, velho. Cara, Quixote era status, né, cara? Chegar com aquela sola preta, assim... Tu usou Quixote, aquele amarradinho em cima da canela? Sim, você passava no tornozelo, assim, vinha isso aqui de filme, de cadastro. Cara, essas coisas que a gente precisa entender, né? A experiência que a gente teve. Exatamente. Com os produtos. Se a gente consegue hoje transportar isso, né, para dança, para atividade que a gente faça, isso é perpétuo, cara. Uma memória afetiva, ela é eterna. Sim. Deu uma travada na imagem aqui para mim. Para ti tá normal aí? Alô? Deu uma travada de novo. Vamos ver se reconecta. Comigo aqui está travado, voltando. Voltou. Meu, tá sensacional essa rede hoje. É que a internet aqui no nosso país é muito boa, né? Ela é uma beleza. Tu lembra do que tu queria ser quando crescesse? Tipo, trabalhar com o quê? Cara, eu só tenho a memória dessa... Como eu comecei cedo, né, cara? Comecei a dar aula com 14 anos, não deu tempo de antes eu pensar em outra coisa, assim, profissionalmente. Confesso, eu nunca desenhei as profissões, né? Meu pai é pediatra, eu nunca pensei nem passar perto desse lugar. Odonto, físio, não. Nem educação física. A minha primeira faculdade, que eu fiz 3 anos e meio, foi de informática. Aí, mas era tão difícil para mim que eu abandonei faltando 6 meses. Eu cheguei em casa, eu lembro da dor que foi isso. Falei, olha, não dá mais, eu não consigo acordar de manhã. E assim, tudo que eu estudei semestre passado já não existe. Pior que é verdade. Eu achava uma perda de tempo. Falei, cara, eu comecei com um disquete grande, estamos no pequeno, virou MD. Eu comecei num 386, 486, já é um Pentium. Eu falei, não, cara, não faz sentido estudar isso agora. É muito rápida a evolução nesse lugar. Né? Eu comecei a estudar aquela programação C, já não era mais nada daquilo. E o ambiente, as pessoas ali, eu não desenvolvi relação com o ambiente. Então, para mim, era uma dor, né? Era uma dor. Então, foi um salto, né, cara? Depois eu fiz 1 ano e meio de marketing, mas eu fiz porque eu já estava com coisas acontecendo. O primeiro ano eu tranquei educação física, porque eu já estava muito no mercado, dava muita aula, já fazia muito júri. E aí, no segundo ano, cara, eu dava muito curso, sexta, sábado, domingo. Quando tu entrou pro hip hop? Cara, foi a tua primeira profissão, ou não? Não, foi eu dar aula de aeróbica com 14 anos. Não, digo, mas essa já da aeróbica, ali já virou depois, tu seguiu com a turma mesmo ou foi só substituição?
Não, eu segui, abri. Com 14 anos eu comecei a substituir, há poucos meses depois abriu uma turma para mim. Ali eu tenho o meu cheque do primeiro salário, cara, até hoje. Nossa, que top! E daí eu comecei a dar aula de gap, comecei a competir, né? Eu tinha uma dupla, o Rony me treinava, eu participei de campeonato de aeróbica. E aí eu fui para a Espanha fazer um curso de arbitragem internacional, arbitragem para campeonato de aeróbica, com 17 anos. E foi lá que, saindo à noite, eu vi a galera dançar hip hop, eu não tinha visto aquilo. Aí eu vi todo mundo se mexendo numa outra pegada, eu falei, cara, eu gosto disso aqui. Né? Porque no Brasil era só rave, conferência de cheiro de sovaco, sabe? Assim, ó, passa a noite inteira assim. O olho fechado, eu falei, não, eu gosto desse envolvimento, black music. E aí voltei, comprei vinil do Run DMC, eu tenho ele, o primeiro ainda, que eu comprei. Cara, e comecei a dar aula de funk, né? Aí, nas academias. Aí foi virando step funk, foi aerofunk. E aí, depois, eu inventei os meus passinhos. E com 18 anos, eu montei um grupo já. E daí eu tive a oportunidade de voltar para fora. E eu fui para Los Angeles uma vez, também fazer curso, passar assim uma semana, 10 dias. Falei, cara, não é muito diferente o que estão fazendo aqui das coisas que eu estou fazendo em Curitiba, sem ter referência. Então, eu sempre entendi que o movimento, ele parte, a natureza motora, ele parte do estímulo sonoro. E como eu vim da música, então meio que essa identificação das frequências, densidade, volumetria, de como compor um movimento no corpo, eu tinha essa linguagem. Então, eu estava querendo melhorar a criatividade da mecânica. E aí montei meu grupo com 18 anos. E daí aí eu migrei de uma vez. Foi nessa época que tu decidiu fazer da dança profissão, ou com 14 já tinha essa ideia? Cara, vou te falar que esse pensamento nunca me permeou, assim. Eu nunca... Eu falo que eu sempre brinquei com coisa séria e levei séria a brincadeira. Então, eu nunca falei, a partir de agora eu vou fazer isso. Eu sempre, quando comecei a fazer, eu sempre quis fazer o melhor possível. Eu também, na minha casa, eu tinha uma dicotomia a ser resolvida, que era, minha mãe é artista plástica. Então, ela era uma mente intuitiva. E meu pai, pediatra, ele era uma mente analítica. Eu nunca conseguia agradar os dois. Então, eu botava a mão no negócio, cara, eu tinha que ser o melhor para fazer aquele negócio. E meu pai falava muito isso de mim, sabe? Você faça o que você quiser, desde que seja o primeiro lugar. Porque o segundo lugar é o primeiro dos últimos. Sem pressão, né? Mas no sentido de, cara, ninguém lembra do vice. Quem é o vice-campeão da Fórmula 1? Não lembra. Quem é o vice-campeão de não sei onde? Ou você vai para ser o primeiro ou não bota a mão, sabe? Dá a cara, tapa, aguenta o peso da mão. Então, a minha busca de botar a mão era para ser o melhor. E quando você bota a mão para fazer com excelência, vem um retorno também econômico. Então, eu só fui vendo as coisas irem melhorando, assim. E não foi um desejo, então agora eu vou ser um coreógrafo. Não. Eu dava aula numa escola de dança aqui em Curitiba, num clube chamado All Sport. Tinha um grupo muito legal lá. E esse grupo ia para Joinville. O Joinville ainda era pequeno, cara. Era num ginásio pequeno chamado Ivan Rodrigues. E um bailarino famoso, que era professor de aeróbica, chamado Altino, se machucou e não podia viajar uma semana antes do evento. E a coreógrafa, a Luciana Caluffi, me chamou e falou, cara, um cara bom do time aqui se machucou uma semana antes do festival. Você já dá aula aqui, cobre esse lugar dele. Vamos junto, ensaia, você pega rápido. E aí eu fui. Na hora que eu subi no palco, cara, e anunciou o nome dela, eu falei assim, cara, podia ser o meu nome ali. Aí eu peguei um grupo e no outro ano eu tava lá. Aí eu subi com o meu grupo no coreógrafo Otávio Nassoro. Eu falei, mas eu podia ganhar um prêmio. Né? Naquele ano eu não ganhei. Aí voltei no ano seguinte, bum, deu um terceiro lugar. Eu falei, cara, eu pensei em ganhar um prêmio, mas eu esqueci de avisar que o que eu quero é o primeiro lugar, não é um prêmio, eu quero o primeiro lugar. Cara, no outro ano a gente voltou, primeiro lugar. Aí eu falei, mas imagina se eu visse o meu nome como vencedor do prêmio transitório, a maior média entre todos os grupos. Bom, voltamos no outro ano, em 99, prêmio transitório em Joinville, a maior nota de todos os grupos. Aí, cara, sempre foi assim, né? Ia chegando num lugar, já estava olhando o outro. Você imagina eu jurado agora desse evento. Bom, no outro ano eu jurado desse evento. E aí as coisas... Daí eu fui pensando, você imagina eu fazer o meu evento desse tamanho? Sim. E foi nascendo.
Então, eu nunca fiquei pensando, eu quero ser. Eu fui conscientemente construindo, cara, construindo um mercado, para eu poder atuar ainda com a base daquele prazer que eu sentia quando eu tinha 13 anos. Se eu vou fazer um negócio que eu não sinto aquilo, eu paro esse negócio. O FIH2 surgiu dessa progressão. Isso, foi dessa soma com a insatisfação que eu sentia no desprazer de participar de alguns grupos. Porque, para mim, viajar para festival e competição nunca foi prêmio. Sempre foi, cara, a gente tem que ser melhor do que ontem, nós enquanto grupo. Eu sei que o nosso trabalho é bom, e se vocês ainda derem mais, aí a gente vai chegar num lugar melhor ainda. Mas para mim não era só aquela experiência dos 5 minutos no palco, sabe, Rodrigo? Eu sempre falei que uma viagem é uma oportunidade de, assim, 24 horas. Então, aqueles 5 minutos é a cereja do bolo. Aquilo é o resultado de quem você é fora do palco. Então, eu trabalhava disciplina com as meninas, colaboração, cooperação. Eu tinha mais dinâmica fora do palco do que ensaiar para apresentar uma coisa com mais qualidade, perfeição e excelência. E essa parte fora do palco começou a ser frustrante, assim. A qualidade de atendimento do festival, sabe, a estrutura do próprio palco, qualidade de som, nível dos jurados, contribuição de comentário. E como eu sempre falo, né, meu avô que sempre falava assim, ou você vai ficar reclamando ou faz alguma coisa para resolver. Eu não ia ficar malhando o festival dos outros, cara. Eu falei, sabe o que? Eu vou fazer o meu festival do jeito que eu acho que pode ser a Disneylândia. O que eu gostaria em cada etapa? Desde o resultado, quando eu fico sabendo, a viagem, a chegada, a recepção, ao ensaio, a produção de backstage, ao workshop, o que eu imagino que pudesse ser um nível de excelência? E começamos a botar no papel. Convidei 40 grupos amigos, assim, para participar do primeiro, e são 19 anos agora nesse lugar de cada vez tentando melhorar. Sabe quando você faz uma coreografia muito boa, em Joinville, 99 foi isso. Putz, o prêmio transitório, né? Maior nota. E aí, o que você vai fazer no que vem? Para se superar. Então, isso me alimenta. Quando você dá toda a entrega e você agora não sabe o que fazer, você vai ter que ser uma pessoa melhor para entregar melhor, mais. E na arte a gente tem isso, né? Às Muito, vezes cara, de também de tu fazer um trabalho que vai ser sempre lembrado por aquele e depois não conseguir se superar. Por exemplo, o Carlinhos Jesus, que você comentou, em tudo que ele vai, ele tem que fazer o samba solo, o samba do malandro. Nenhum outro exato. trabalho parece que superou isso. O Psy, que foi do Gangnam Style, um teórico mundial numa única música, a segunda música já não... Não conseguiu. É porque demanda uma reinvenção, né, cara? Demanda uma reinvenção. E como é que de onde surgiu, tu acha, essa vontade de tu querer ser assim, ou de tu ser assim? De focado em querer fazer as coisas do teu jeito, ou da melhor forma que tu é capaz de fazer? Foi algo de criança, de adolescência? A percepção do mundo? Sei lá, é um pouco de... são vários temperos nessa panela, né? Eu tive uma educação muito rigorosa, cara, com os meus pais. Isso é fato. Assim, a média da escola era 7, na minha casa era 8,5, sabe? Eu lembro do mês de julho, eu ficar trancado em casa nas férias, refazendo a apostila de inglês, porque eu tinha tirado 7 no boletim. Não admitia um 7. Então, assim, eu fui muito cobrado de um lugar, e isso certamente pauta tudo hoje. Assim, o rigor da disciplina da evolução. Claro que eu mudei o modelo, né? Porque naquela época era porrada, comia solta mesmo. Então eu tento ser, inclusive, uma pessoa melhor nesse lugar, por mais que às vezes eu tenha que respirar muito para não responder instintivamente, da forma que a gente aprendeu tanto naquela época. Então esse lugar, assim, disciplinado é uma coisa. Outra coisa, eu não sei ficar sozinho, né? As coisas que eu faço precisam impactar pessoas. Porque eu acho que tudo veio dessa raiz. Pessoas para sentirem o que eu senti. Não faz sentido eu fazer qualquer coisa se não seja para devolver para alguém esse sentimento. Então, a minha busca incessante é como promover das maiores possibilidades possíveis alguém se conectar neste lugar que um dia eu experimentei.
Então, isso pautou tudo, cara. Eu acho que isso aqui é um tempero que vai para dentro e não tem como você acessar uma experiência em alguém se você realmente não pensar e não desenhar. Eu falo que experiência a gente não cria para os outros. A gente gera oportunidade para cada um criar a sua própria experiência naquele lugar, ou sozinho ou interagindo. Então, como é que eu desenho oportunidades para que pessoas sintam, desenhem a sua própria experiência? Mas aí tem uma mecânica, daí eu fui estudando, né? Porque você pode dirigir a emoção, ou o que aquela pessoa possa sentir. É o que a Disney faz muito bem. Então, isso foi cada vez mais, inclusive profissionalmente, me abrindo o leque, né? A aula deixou de ser apenas uma aula, né? E o evento deixou de ser apenas um evento. Então, tem mais coisas envolvidas que eu busco entregar e utilizo várias ferramentas para chegar nesses lugares. Não sei nem se eu te respondi, mas agora eu divaguei pra caramba. Sim, mas bacana, porque as nossas experiências também abriram bastante a nossa mente. Tu comentou de Los Angeles, que tu viu hip hop. Eu lembro quando eu fui a primeira vez para Los Angeles, eu nunca tinha saído do Rio Grande do Sul, né? O mais que eu tinha ido era na praia em Santa Catarina no verão. Não tinha ido nem para Rio, nem para São Paulo, nem para lugar nenhum. Que foi na época do Passo Mestre, lá em 2009. E quando eu vi o Sulfique Quendense ao vivo, o que as pessoas faziam no palco, quando eu vi os caras dançando Passo Dobro, tocando um Iron Maiden, quando eu vi, sabe, fugindo dos padrões, fugindo do normal, fugindo da normalidade, eu pensei, cara, a dança é muito mais do que já me mostraram. Abriu muito a minha mente para... Foi daí que surgiu o Mixturado. É libertador, né, cara? Acho que a palavra é essa. Quando você vê pessoas fazendo, você fala, cara, então eu também posso. Eu acho que na quarentena a gente está nesse lugar também. A gente repensar aquele monte de coisa que a gente aprendeu. Isso pode, isso não pode, isso é samba, isso não é samba. Meta o pé, gente. Sabe, não é desrespeitar as bases, mas eu acabei de ouvir uma música do Mumuzinho agora de manhã quando eu acordei. Aquela bate no peito, grita bem alto, abre sorriso, bem, né? Eu mereço ser feliz. Cara, você não vai ser feliz se enquadrando no padrão do outro. Se permita, se liberte. Tem um monte de gente que só está esperando começar para vir todo mundo junto. A gente ainda está muito cheio de regras, né, cara? Tem que sair do... Eu digo que tem que sair do normal e entrar no natural. Porque a gente acha que o normal que é o bom, né? O normal tem norma. Então, a gente precisa de regras, né? O ser humano ele precisa de leis e regras para se sentir assim dentro de uma comunidade, mas é uma comunidade, é um cercadinho, né, cara? A gente é meio que gado. E agora que a gente tem a oportunidade de recriar um monte de coisa, que as cercas estão caindo, o gado tem medo de sair. O gado quer subir a cerca de volta. Tem a dó, né? Isso aí tu entra no crescimento gigantesco das redes sociais, que a gente se enquadra dentro de cada bolha. Não sei se tu assistiu o documentário Netflix desse último, O Dilema das Redes. Não vi ainda. Cara, assiste. O Dilema das Redes. Ele anota que vale a pena. Para a gente que está no mundo online, mais ainda. Para quem trabalha com tráfego e anúncio, talvez não seja muito bom. É sensacional. Porque daí fala nisso que tu comentou, que antes era do videogame ali, do crescimento, do computador, quando estava na informática. Sim. Olha o quanto a internet, a informática, a computação só cresce. Por exemplo, todas as outras coisas que foram inventadas não cresceram tanto. Por exemplo, o primeiro carro, hoje os carros andam o quê? O dobro do que andavam os primeiros carros. A velocidade não foi tão grande. Olha, um processador da internet a cada ano dobra a velocidade. Agora, com a entrada do 5G, então, isso vai cada vez mais rápido. Eu vi um sociólogo italiano falando, o cara que escreveu o Ócio Criativo, esqueci o nome dele agora. Domenico de Masi. Isso. Domenico de Masi. Ele falando que 2030
como ele prevê 2030, porque o mundo vai estar, a conexão vai ser tão veloz quanto a realidade, porque a cada ano dobra o poder dos processadores, né? E que teremos muito mais, 70% da população mundial vai ser da era digital. Vai diminuir o ser humano analógico, que a gente é a última geração que viveu numa era sem a manipulação digital. E essa manipulação digital, nesse dilema das redes, fica muito explícito. Cara, eu vi um TED sobre isso, sobre essa manipulação digital, assim, do Google e Facebook, que detém o comportamento hoje da humanidade. Cara, tem um gráfico que eu normalmente apresento numa aula, cara. Eu consigo compartilhar? Você pode fazer isso? Acho que consegue. Consegue, sim. Tá. Olha isso aqui que interessante, Rodrigo. Ó. Só porque é pertinente no que você falou, né? Sim, com certeza. Começou a comunicação na pintura rupestre, na época pré-histórica, lá atrás. As pinturas na parede eram o registro do que estava rolando. Aí tem um espaço de tempo, no século XVIII aparece a caneta. Aí as pessoas praticamente param o modelo da comunicação anterior e começam a usar o modelo novo. Hoje ninguém fica pintando em parede e tirando nas nossas escolas os giz. Né? Aí diminui a distância do tempo e a nova comunicação entra a tecnologia, o computador. E aí você para muito de usar a caneta. Aí diminui a distância e entra a realidade virtual, que você hoje já é natural isso aqui, já faz parte do nosso cotidiano. E já vai diminuir para a próxima ferramenta. O que acontece, né? Todo registro, essas ferramentas, essa comunicação é um registro da cultura, ali embaixo, né? Através da arte, que diminui a dinâmica do tempo e aumenta o alcance. O que eu quero dizer com isso? Está tudo evoluindo muito mais rápido, a tecnologia ela acelerou processos e que o comportamento humano não está na mesma velocidade da evolução tecnológica. Entendi. Caiu de novo. A tua voz eu estou escutando. Só saiu o vídeo. Tu me escuta? Tu me escuta aí, não? Alô? Voltando. Agora... Voltou. Eu estava escutando a tua voz, só não tinha imagem. Mas era só aquilo, para a gente entender assim, como o espaço de tempo vem diminuindo progressivamente, exponencialmente, mas a nossa evolução para adaptar a este novo lugar, a gente não consegue. A gente leva mais do que 10 anos para mudar comportamento. E a tecnologia ela já está escalonando a cada 3, 4. Sim. Então, está tendo agora um choque, né, de comportamento humano com a velocidade dinâmica de comportamento no modal tecnológico. Então, e o que a gente faz quando a gente desconhece? A gente retrai. Quando você vê um negócio que você não reconhece, você não gosta. Então, a gente está meio que naquele momento de não aceitar as coisas, porque a gente ainda não reconhece como cotidiano, mas é inevitável que tudo vá para esse lugar. É inevitável. Onde a tecnologia encosta, não retrocede. Cara, já tem a realidade virtual que tu mostrou ali, esse lance do óculos, eu acredito que ele só não se transformou ainda em mais coisas pelo preço. A partir do momento que o óculos baratear... Tu viu aquele filme O Jogador Número 1, do Spielberg? Não. O Jogador Número 1 do Spielberg é tudo nesse óculos. Tem um mundo acontecendo, mas as pessoas vivem mesmo dentro do mundo virtual. Quando ele coloca o óculos, ele pode ser quem ele quer e tal. Tem o sucesso dele naquele lugar. Tem o sucesso naquele lugar. Isso é inevitável. É inevitável. Não tem como. Ontem eu ainda falei numa outra live lá, ó, a gente daqui a pouco vai comprar as aulas do Rodrigo Scherr num aparelhinho desse tamanho aqui, ó. E você vai aparecer na minha casa em holograma. Tem pessoas que não querem aceitar isso, mas, cara,
a gente é de uma geração, ó, eu lembro que o meu primeiro telefone celular, cara, eu paguei R$ 1.500 no telefone, R$ 1.500 na linha e esperei 30 dias para receber a linha. Numa época que a telefonia fixa, você tinha participação nas ações. Cara, hoje não tem mais fixo, não existe isso. O telefone você consegue de o mínimo valor possível, né? Depende do que você busca, mas você tem acesso a qualquer telefone celular e a linha você não paga, né? Para adquirir. Então, sim, o óculos de realidade virtual ele vai acelerar o processo para chegar nesse custo acessível também. E lá vamos nós que parou, congelou, vai derrubar. Mas aqui, quando tu descongela, eu continuo te escutando. Mas, enfim, deixa eu ver se vai voltar. Vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Olha só. Em 2015, eu comecei a falar disso. Imagina o cara criar uma aula virtual, onde tu entra na sala e do teu lado tem pessoas famosas, teu colega de aula. E saca? Conversa. É claro que vai ter. Hoje já tem aula de inglês, que é no realidade virtual, que tu, por exemplo, tu aprende como se comportar no restaurante. Aí tu entra, o garçom vai te receber, aí tem uma menina sentada, tu vai lá chavecar a menina. Tem isso, já existe. E quando tiver alguém com grana para investir nisso para uma academia dentro do óculos virtual, imagina tu tá entrando e aí tu passar por Schwarzenegger malhando, a Shakira te dando aula, e isso pode acontecer. Quando eu falo isso, os professores dizem, Rodrigo, para de dar ideia. Não, mas, cara, já existe isso, né? Já vai ser acessível. Porque eu cansei de viajar para alguns lugares do mundo para visitar museu, que para não perder tempo, eu entrava no site, no 360, eu andava aqui no meu telefone, dentro do museu, para saber cadê as obras que eu queria. Cara, quando eu chegava lá, não estava nem em mapa. Eu já ia direto. Então, assistir filme, você vai sentar no teu sofá, eu vou sentar no meu sofá, nós vamos botar o óculos e eu vou virar aqui. E aí, Rodrigo, pega a pipoca. Cara, você tá em Caxias, eu tô em Curitiba. Perfeito. Vai acontecer inevitavelmente. Cara, tem lente de contato já sendo testada que você enxerga infravermelho, que você tira a foto e filma, e depende do jeito que você pisca, depois você faz download no teu telefone celular. Cara, já existe, a gente vai robotizar. Por isso que é importante a gente validar ainda mais a experiência que você quer propor na vida de alguém. E não adianta ser, mas isso só humano, isso precisa... Não. Essas mesmas sensações você também vai conseguir sentir tecnologicamente. Então é bom você olhar para frente, é bom você olhar daqui a 10 anos o que pode estar acontecendo e agora começar a se preparar para aquilo. O negócio é que a gente tem o problema no cérebro que primeiro ele quer recompensa e depois ele paga, né? Sim. Primeiro, eu vou comer esse chocolate todo, depois eu faço uma academia. Primeiro você faz a compra, depois você paga o teu cartão. E agora a gente está primeiro querendo dar as nossas aulas, depois eu vejo o que vai acontecer. Não, gente, a gente precisa inverter. Primeiro trabalhe, depois compre. Primeiro treine, depois coma. Né? Primeiro projete, depois inicie. Então, o sistema de recompensa do cérebro, ele é inteligente. Primeiro ele quer recompensa, e depois ele vai pagar. Mas a gente precisa inverter isso. Sim. A gente primeiro trabalhar e depois ter recompensa. Por isso que a gente sempre está trabalhando para pagar o mês passado, né? Culturalmente, né? A economia do país não é essa. Você recebe para pagar o quê? O mês que você já viveu, cara. Tá errado. Perfeito. Então a gente precisa mudar o sistema de recompensa, tentar ir devagar, chegando até a data e depois sim, esse salário é para eu usufruir o próximo mês. Não é ver que já faltou, senão você já trabalha desmotivado. Sim, com certeza. Perfeito. Eu vi um negócio de vendedores que estão criando inteligência artificial para ser os vendedores digitais nas lojas. E tu entrar e quem te atender vai ser o digital, porque ele vai fazer a leitura de acordo com o que tu perguntar ou de como tu responder, ele saber te manipular para te comprar. Olha que doido, né? Cara, é isso. E a inteligência artificial, ela faz isso. Não sei se tu viu daquela, eu acho que eu não lembro, Sofia, se é que é o nome? Não lembro. A primeira que apareceu agora, um robô, que é a primeira com inteligência artificial
Ela começou a dar um monte de entrevistas, e aí, depois de um período dando entrevistas, ela foi criando um raciocínio lógico, e numa entrevista, um cara perguntou para ela, tipo, qual era o sonho dela, o que ela queria no futuro, e ela disse, dominar a humanidade. Aí o repórter fez uma cara assim, e ela falou assim, ó, foi uma piada. Porque ela percebeu que esse era o medo de que todo mundo que perguntava para ela tinha esse medo. Tinha esse medo essa falsa verdade de que a inteligência artificial um dia vai nos dominar, vai dominar o mundo, tipo Exterminador do Futuro, né? Ela aprendeu que esse era o medo dos humanos e fez essa piada. Cara, e acabou de mostrar que é possível que vai acontecer, né? Olha que top, cara. Eu adoro esse tipo de assunto. Vamos lá. Como é que foi o Otávio Nassur adolescente? Como é que foi sua adolescência? Tu começou a trabalhar cedo? Muito cedo, cara. Sim, muito cedo. As questões tipo, de festinhas, os amigos, nada? Cara, eu sempre frequentei muito pouco. Meus pais, como eu falei, eram muito rigorosos. Minha mãe trabalhava com serigrafia e artesanato em casa, serigrafia em guardanapo. Cara, eu lembro que eu, com 9, 10 anos, o sábado, a galera ia jogar bola, alguma coisa, eu estava em casa trabalhando com a minha mãe. Não tinha muito final de semana, não. Porque meu pai dava muito plantão, então era uma família workaholic, assim. Então, eu tenho esse lugar de, puxa, né? Não frequentei um monte de espaço, lugar que eu gostaria por causa de trabalho. Né? E isso é uma lembrança que na hora que você fala já me vem assim, já me vem na cabeça tudo que eu não fiz porque eu estava trabalhando. Então hoje eu tento equilibrar um pouco isso. E o que te tira o sono? Tem algo que te tira o sono? Cara, é dinheiro, né? Não tem jeito. Eu não sei quem dorme bem, não é em ter dívida, mas por exemplo, em produzir o FH2, isso é uma coisa que tira o sono, porque não é um evento que consiga nem chegar perto de se pagar. E conseguir patrocínio é muito difícil. E a opção de não fazer, eu não tenho na minha letra. Não existe ABC, sabe? Vai acontecer. E toda vez que eu falo vai acontecer, custe o que custar, sabendo quanto custa, aí eu pego um pouco de sono pensando como é que eu vou pagar. Porque eu já tive 2 sustos muito grandes por conta dele, e que é uma coisa de valores não praticáveis em residências domiciliares, sabe como? Sim. Eu já ouvi muito, mas você não precisava fazer isso. Porra, olha só o que aconteceu. Mas daí entra no teu porquê, né? Exatamente, não precisava para você, porque eu não consigo nem pensar em não fazer. Não consigo nem pensar em não fazer. Isso me tira o sono. Eu vou perguntar qual foi a maior loucura que você já fez? Será que tanto na pessoa física como jurídica? A jurídica é isso, cara. Foi o FH2 de 2017. Esse aí foi um marco. Foi o ano que os patrocinadores tiraram os meus patrocinadores, 2 que eu tinha, que era do Estado, porque lá no Dança dos Famosos eu levantei uma bomba que tinham terminado, Balé Guaíra, a Orquestra Sinfônica, né? Foi todo mundo exonerado, cara, rolou um estresse, e pouco tempo antes do evento. E aí eu tinha que fazer um evento que custa uma baba, e falei, cara, vai, não sei como é que vai ser para pagar isso depois. Então isso com certeza. Qual que é a raiz da pergunta? Porque eu só me lembro agora do trauma. Não, eu perguntei qual era a maior loucura que você já fez. Mas a de loucura. Eu ia das 27 horas, né, cara? Em pessoa física, eu acho que foi essa. Lá em Joinville, em 2001, que foi pro Guinness, lá que eu dei 27 aulas em 27 horas seguidas de hip hop. Eu acho que isso foi uma loucura consciente, assim, porque foi loucura porque a proposta era não me preparar. Eu não fiquei meses preparando alimentação, treinamento, não. Continuei comendo Toblerone, diamante negro, dormindo pouco, porque eu queria mostrar para as bailarinas do meu grupo que a cabeça coordena o corpo. Se você tiver 5 minutos e entrar com força, você libera hormonalmente tudo que você precisa para se recuperar.
E daí, né, porque a gente ensaiava intensamente para eventos, e, ai, Sim. não dá, mais uma, claro que dá, vamos ultrapassar esse teu limite aí que você mesmo se impôs. E aí eu falei, então eu vou fazer isso sem treinar. E aí foi, cara. E muitas do meu grupo fizeram pelo menos 24 horas juntos. E aquilo ali foi um desafio maluco mesmo. Top. E tu tem algum arrependimento? Algo que tu, tipo, deveria ter feito ou não deveria ter feito? Cara, não sei se a palavra é arrependimento. Eu não me arrependo muito, assim. Mas eu sinto que eu poderia ter, talvez, feito de uma maneira diferente, ou para me machucar menos, ou para machucar menos pessoas, sabe? Eu não lembro exatamente qual é o fato, mas eu sei que todos nós acertamos e erramos. E esse acertar e errar é muito em relação a uma ótica. Então, por mais que algumas vezes eu ache, por exemplo, que eu fui muito rígido com o meu grupo de dança, por outro lado, eu vejo que nada, ou muito menos das coisas que a gente fez, aconteceu e chegou, a gente não teria chego. Você assistiu aquele Fome pelo Poder, a história do McDonald's? Sim. Cara, é mais ou menos isso, sabe? Quando você acaba o filme, você não sabe, o cara foi sacana, que meio que roubou dos caras, ou se ele ofereceu a oportunidade, viu a oportunidade, os caras não fizeram, ele fez. Mas se ele não fizesse, não existiria McDonald's. O Facebook foi a mesma coisa. Então, você entende? Não sei se é um arrependimento, mas é um repensar o modelo para chegar nesse lugar. E como eu era muito novo na época de grupo, e era muito medo, claro, eu tinha muita imaturidade. Então, para mim, era melhor reprimir do que horizontalizar a conversa. Caiu tua voz. Então, eu acho que é mais isso, assim, não vejo arrependimentos, sinceramente, eu vi aprendizados, assim, de como talvez numa próxima vez que isso aconteça, eu repensar, agora com mais experiência, né? Sim. E qual um conselho? Eu vou pedir 3 conselhos. 3 conselhos. Um para quem não dança, um conselho para quem dança e um para quem trabalha com dança. Tu escolhe a ordem. O primeiro é o quê? Para quem não dança, para quem dança e para quem trabalha com dança. Cara, eu já ia juntar os 3 num só, sabe? Então, é porque para mim tudo parte de princípio, assim. Então, independente se é com dança ou não dança, eu gosto do ser humano. E tem uma frase que eu levo de cabeceira e que eu faço muita questão de repetir sempre que eu tenho oportunidade, que é de um filósofo chamado Immanuel Kant. Ele fala assim: avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. E eu acho que a gente ouvir isso e pensar sobre isso neste momento da quarentena, me dá um calento, assim, sabe? Me dá um calor, que avalia essa inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. A gente está numa época absoluta de incerteza. Nunca vivemos isso antes. E é aquilo que a gente falou na live, né? Tudo que a gente não conhece, a gente tende a negar. A gente recua, a gente reprime, a gente se fecha. Então, a inteligência da pessoa está na capacidade de ver quanto tempo você consegue suportar nesse lugar. Porque você, inevitavelmente, vai ter que pensar em alternativas e soluções. Então, eu vejo todo problema e crise como uma excelente oportunidade de sair dela melhor. De alguma maneira, a gente precisa pensar de como sair. Não adianta esperar, eu vou esperar o novo normal. Não é novo normal, cara. Para de querer inventar nome para coisa, parece nome de passinho de dança, sabe? Liberte-se desse raio. Não tem novo normal. Não tem esperar, tua vida é hoje, sabe? Não é amanhã e não foi ontem. É hoje, acordou, temos 24 horas para a gente hoje tomar as melhores decisões com mais know-how da vida que a gente trouxe de ontem. E talvez acertar melhor para acordar amanhã numa nova situação. Mas para isso precisa de atitude, precisa de ação, não pode congelar.
a incerteza nos faz crescer, cara. E quando você aprende a lidar com isso, você melhora teu approach nos riscos, você começa a arriscar mais, você tem menos medo, você vê que os tomos que você tomou na vida, que devem ter sido tão grandes quanto os meus, como todo mundo aqui que está ouvindo, cara, dá musculatura para arriscar de novo. Fala, cara, eu achei que eu ia morrer se eu fizesse aquilo que não deu certo, eu não morri. Então dá para fazer algo um pouquinho ainda maior, melhor e mais elaborado. Se você não for arriscando, você não vai alargando o teu passo, entendeu? E aí você vai sempre estar parado. Ficar parado não vai evitar que você caia. Você fica na inércia, você precisa andar para frente na vida, né? E vai ter buraco, e vai ter pedra. Então é simples assim. Se eu posso dar uma dica, cara, caminhe, saia do lugar. Aproveite o dia de hoje. Temos 24 horas. Cara, eu não sei como é que vai ser amanhã. Meta intensidade. Eu gosto muito de pensar dessa maneira. Eu faço tudo com muita intensidade, mas eu não sou intenso o tempo todo. Entendeu? A gente precisa entender isso. Resolveu fazer, cara, vai fazer um café? É o melhor café. Eu não faço o mesmo café todo dia. Eu tento melhorar a maneira que eu boto a água no pó, porque eu aprendi de uma pessoa que tem que ser menos água de uma maneira circular para essa água assim, entrar em contato com o pó e decantar de uma maneira. Não adianta jogar o balde porque eu tô com pressa. Não, cara. Sim. Eu tô ali naquele momento. Eu não tô ouvindo um podcast, lavando a louça com a esquerda e derramando água com a direita. Não. Se eu vou fazer isso, faça isso. Daqui a pouco lave a louça. Esteja nos lugares. Ser intenso é você estar pleno. Você tá fazendo aquela ação. Não é você estar descolado do corpo, alma e pensamento. E a quarentena tem feito muito eu tentar reorganizar isso. Em relação à pessoa que mora comigo, né, o meu amor, a relação à minha filha, ao bichinho, ao cachorro, sei lá, cara, qualquer ser mais humano. Esse é o novo... escutar música, né? O escutar música passou por essa transformação de não estar no momento. O escutar música se transformou em algo secundário. Eu escuto música lavando a louça, eu escuto música fazendo faxina, eu escuto música quando estou dirigindo. Eu lembro que na época do vinil, a gente parava para botar o vinil e escutar uma música. E então, tipo, o momento de escutar música parece que ficou... Não, é trilha de fundo. Trilha de fundo, né? Trilha de fundo da louça. Bota essa para ser mais rápida. Virou trilha de fundo. Já que você falou de filósofo e vida, deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta. O que é a vida? É isso, cara. Cada respirada vale a pena. Cada respirada, agradecer, cara. Agradecer. Eu estou aqui olhando uma mata na minha frente e quando você fala em vida, já me remeteu criança que dança lá no Quênia. Sabe, aquele lugar árido, sem água, as crianças sem ter água durante 3 dias que nós estivemos lá, com uma refeição no dia, que era muito pouco, numa escola, vão para a escola para poder comer, porque em casa não tem. Sim. Então, eu tento criar uma relação, assim, vida. E lá, eles sorrindo pra caramba, querendo se divertir com a gente, eu olhava e falava assim, cara, como é que pode? Faz 3 dias que esse moleque não toma água. E só sabe dar risada. Então, voltei muito pensando isso, sabe? O quanto eles agradecem pelas coisas que têm e o quanto a gente reclama pelas coisas que a gente não tem. Perfeito. Então, vida é encontrar esse equilíbrio agora. Tem sido cada dia mais isso. Vamos agradecer um pouquinho mais. Vamos agradecer o que eu comi, agradecer o queijo, sabe? Agradecer, cara. A gente tá aqui conversando, o respeito que eu tenho por você, o carinho que eu tenho por você, pessoa física, profissional, então, hard. Cara, como é que eu não vou ter um dia mais incrível depois de começar trocando essa ideia com você, entende? É valorizar isso, não é tornar cotidiano. Mas você faz live todo dia? Sensacional! Eu posso ter a oportunidade de conversar com meus amigos todo dia. Antes eu não tinha. A gente não se encontrava, era muito difícil. Agora a gente está dedicando um tempo para atingir aquele princípio que a gente começou a falar da live. Pessoas sentirem o que a gente sentiu. Perfeito. Né? A gente dá um estímulo, de repente, em algum lugar, que as pessoas levantem a cabeça e falam, cara, é o Mumu, eu mereço ser feliz. Bate no peito, levante, obrigado. É isso, cara. A gente usou uma música no aniversário da Mixturado, 9 de setembro, a gente usou uma música no Zoom, do Cidade Negra,
Sensacional o nome da música. Ele fala que a vida pode ser sensacional. É claro. Né? Cara, o Gabriel Pensador tem uma música que ele fala: não deixe sua onda passar, não deixe sua onda passar. O mar tem onda para todos, mas não deixe ninguém dominar a sua. Você acordou, o dia é teu, cara. O dia é teu. Essa onda é tua. Aproveite, pegue tudo, dê um 360, caia, se embole e tem uma história para contar amanhã sobre o que foi o dia de hoje. Se não é mais uma página que você vira no cotidiano, não permita ser cotidiano. E transforme as pequenas coisas em coisas importantes. As pessoas confundem, né, rotina com monotonia. Ah, mas aí caiu na rotina. Não, cara, rotina é bom. Rotina faz parte, né? Um casamento não é caiu na rotina. Casamento é rotina. Você não estaria hoje casado com uma, amanhã com duas, depois de amanhã com três, caboclo, depois... Não, o casamento é um... Agora, monotonia é outra coisa. O que você faz durante o dia na tua rotina que você pode... Você tem... Essa é a sua escolha. Né? Porque as rotinas são importantes para a tua rotina de estudo, a tua rotina de energia, a tua rotina de saúde. Você definir quais as rotinas e não necessariamente fazer da mesma coisa. Imagina a equipe do Misturado. A rotina qual é? Cara, você dá aula 2, 3 vezes por semana. Isso é uma rotina. Agora, você dá a mesma aula do mesmo jeito, todo dia? Não. Você não pode deixar... É uma escolha. Monotonia. Você entendeu? Existem sistemas que sim, né? Existem polissistemas que sim. Isso é cair numa monotonia dentro da rotina. Agora, a rotina é importante. O ser humano precisa da rotina para evoluir. Senão você não tem parâmetro, você não tem padrão. Então, é a gente não deixar a vida ficar morna. E por isso a intensidade. E o que é a dança? O que é a dança para o Otávio? Eu não digo o que é a dança que a gente conhece das definições dos livros. Cara, é uma celebração para mim. Para mim é uma celebração, independente da situação. Se é para alguma coisa que você está muito feliz, você dança sozinho no quarto, como tem as danças circulares sagradas, como os índios, quando perde alguém, dançam. Dança é uma celebração, cara. Ela é um marco. Para mim, a dança ela é aquele instante que remete a alguma coisa emocional que você quer botar para fora. E ao invés de falar, você se move. Né? Porque também é uma forma de você se comunicar em outras esferas com outras energias. Então, acho que dança ela é uma comunicação para a gente validar alguma coisa que a gente está sentindo. É uma ferramenta, ela é uma comunicação. A última pergunta, antes da gente partir para o momento spoiler, que é o nosso último momento, é o momento spoiler, né? Agora é um momento de autoconhecimento meu. Eu tenho perguntado para meus convidados para que eu possa melhorar, né, o que eu estou transmitindo, porque eu não sei se o que eu estou transmitindo para os demais é realmente aquilo que eu quero transmitir. Então, eu tenho perguntado para meus convidados quem é o Rodrigo Scherer na sua percepção, para que, de repente, se eu estou passando a mensagem errada de quem realmente eu sou, eu pensar em como mudar, em como me transformar. Para mim, Rodrigo, desde a primeira vez que eu encontrei, é um cara alegre, um cara disciplinado, um cara envolvente, um cara sedutor pela alegria e que sabe que esse é o grande ativo da humanidade. As pessoas querem estar felizes. E você sabe conduzir as pessoas para esse lugar. Eu sempre vi isso em você, assim, de festa à aula. Né? Você tratar com muita naturalidade, que foi a palavra que você utilizou, deste lugar da felicidade, assim, que é o lugar que todo mundo busca. Cada um tem a sua definição de felicidade, mas você é uma ponte que as pessoas possam encontrar a delas, através dessa forma de comunicação plural que você utiliza. Né? Você desenha muito bem com muita gente, você sabe administrar como conduzir pessoas, aulas, não só aula, né, cara? Pode ser uma janta, você respeita os espaços, eu te acho um cara educado, assim, generoso, né? Dá a oportunidade de falar, contribui com tudo que tem, não fica escondendo ou guardando, isso para a vida. Então, para mim, você e o Dalai Lama estão assim, ó. E não, isso é de coração, né? Eu tenho muita admiração, assim, pela pessoa, pelo caráter, pela ética. Assim, você tem princípios que são tão raros hoje, então, cara, fique vivo muito tempo.
Gratidão por essa percepção. E eu fico meio constrangido com as respostas que eu recebo, mas essa pergunta é muito importante para eu melhorar ainda como pessoa e como profissional também. E você é minha fonte inspiradora. Sério, eu aprendi muito contigo antes de te conhecer, aprendi quando te conheci e continuo aprendendo quando nos tornamos amigos. Eu poder dizer que eu sou teu amigo hoje, eu lembro de quando eu te vi a primeira vez, eu estava no palco, apresentando uma dança universitária lá no Santa Maria em Dança. Exatamente. E eu fiquei indignado com o que você escreveu no jogo das notas. Eu digo, eu quero bater nesse cara. Só que daí depois, quando eu fui jurado, eu entendi o porquê que tu escreveu aquilo. Quando eu passei pela situação, eu entendi o porquê que tu escreveu aquilo. Quando eu te conheci mais ainda. Então, é muito top essa vida que gira. Que a Terra comprova que a Terra é redonda e não plana. O momento spoiler é o seguinte: se você tem projetos futuros, o que tu está fazendo, o que está acontecendo, convidar as pessoas que estão assistindo esse nosso bate-papo para onde elas te encontram, o que os teus projetos podem influenciar na vida profissional de quem trabalha com dança, o que eles vão encontrar nos teus cursos. Sim. Nesse lugar que eu estava falando, né, que eu dei aula, depois eu coreografei, eu vi o nome, eu quis estar lá, depois eu vi o nome do prêmio, queria o prêmio. Hoje, o lugar que eu tô é esse curso, né, cara, do curso de online de gestão e produção no mercado da dança. É absolutamente tudo que eu tinha na vida, eu botei em 13 módulos e 53 aulas gravadas, assim, de 15 minutos a 1 hora cada aula. É tudo. Eu não tenho mais nada, assim, para contar para alguém além do que está lá. Eu vou ter que começar a estudar novas coisas. E eu sempre gostei de me botar nesse lugar de checkmate, sabe? A melhor coreografia, o que eu vou fazer no que vem? Eu acabei de entregar a melhor condição de organizar tudo que eu já vivi e tentar contribuir onde eu vejo as maiores lacunas na dança, né? Parte econômica, parte de marketing, parte de gestão, parte de planejamento. Então, falando de criatividade, então esse é o curso. Abre de novo segunda-feira, essa segunda turma online. E um outro spoiler é que vai também ser lançado no início de outubro um curso novo, assim, um primeiro movimento que sou eu, Tati Sanches e a Marcela Benvenu, da dança. Né? Que nós estávamos sempre fazendo um curso na semana, desde quando começou a quarentena, cada um no seu lugar. E semana passada eu convidei as duas para uma live. Quando acabou a live com elas, a gente já se ligou e falou: acabou, vamos fazer um negócio nós três. Top. Porque são perfis distintos, mas também que se somam. Então, esse é um spoiler que nem elas imaginam que eu estou falando antes da hora. A gente ainda está finalizando a estrutura, sim, mas é para outubro. Mas esse de gestão que abre na segunda-feira, assim, não tenho mais nada para esconder, cara. Assim, tudo que eu vivi, aprendi, tabela aberta, sabe? Talvez seja o mesmo que eu penso com a plataforma da Escola Mixturado. Eu digo que ali é o meu segundo cérebro. É o nosso backup de tudo que a gente aprendeu. Né? Tudo lá, tabela, Excel, planta case. E assim, falando a real, né? Não é aquele texto que, olha, então você... Não, cara, tá aqui. Isso aqui já deu errado para mim dessa maneira, fechou porta. Cuidado com isso, isso aqui pode te ajudar a abrir algumas outras. E mostrando, assim, na prática. É muita base teórica, mas tudo acaba com o case na prática, porque eu acho que a gente não valida a teoria se você não jogar na prática, cara. E eu conheço muita gente com teorias incríveis, assim, falam coisas que eu falo, uau, como é que esse cara tem tanto conhecimento, né? Ou essa garota. Aí você vai olhar o histórico, nunca fez nada. Assim, passou a vida estudando. Acha que tudo que é daquela maneira. Mas, e aí? Quantas pessoas na rua mesmo vão comprar esse teu pacote aí? Vão testar e validar? Não, eu não tenho isso, cara. Por isso que eu também respeito você. Se não bota a cara a tapa, como é que vai me dizer quanto é que pesa uma mão? Não dá.
né? Só na ideação chega. Tomar cuidado para quem está assistindo aqui, com quem te vende como ganhar dinheiro na internet, sendo que ele está ganhando dinheiro na internet e te vendendo como ganhar dinheiro na internet. Você é o case dele. Tem que tomar esse cuidado. Irmão, nosso bate-papo era isso. Quero te agradecer pela conversa, por disponibilizar o teu tempo, que eu acredito que foi... Eu acho que eu escutei isso numa live sua ou num post seu, que a gente consegue precificar o nosso tempo, vender o nosso tempo, mas não consegue comprar o nosso tempo de volta. Exato. Eu achei sensacional, como tantas outras. Fala nisso, onde as pessoas conseguem entrar em contato contigo para comprar o curso ou para, enfim, começar a te acompanhar? Cara, no Instagram, @Octavio_Nassur, e o site, octavionassur.com.br. Aí também tem o canal no YouTube. Tem o canal no YouTube, se botar Otávio Nassur também, no LinkedIn, mas, né, hoje bastante Instagram, assim, muito diário, e o curso é o site direto, www.octavionassur.com.br. E a gente vai se encontrar, se Deus quiser. Então, aproveitar para agradecer mais uma vez, porque com certeza o Rodrigo Scherer, para se tornar Rodrigo Scherer, tem muito do Otávio Nassur. Muito. E a recíproca o ano passado, quando eu tive a felicidade de coreografar o Natal Luz, lá de Gramado, o livro Culinária Coreográfica foi grande local de estudo para aquelas ideias. Que bom, que bom. Tem uma coisa também no forno aí para a virada do ano. Vamos ver. Valeu, então. Valeu, Obrigado, meu amigo. Um abraço.